No nosso Tome Ciência de hoje, discutimos as alternativas energéticas do país, onde o biocombustível é o principal, digamos assim. Nós estamos aqui conversando com o Eduardo Cavalcante e Álvaro Barreto, do INT, com a professora Elba Bon, da UFRJ, e com o Norberto Nochang, da Petrobras. Norberto, esse último bloco... antes deixa eu até falar um aviso ali para o nosso pessoal de casa. Todos eles aqui, aos quais agradecemos a presença, eles depois nos vão enviar material de pesquisa no sentido de sites ou bibliografia que serão colocados em nosso site, o www.tomeciencia.com.br. Ali você pode se aprofundar sobre esse tema e sobre os temas dos outros programas da série. Bem, Norberto, nesse último bloco temos a tradição de apontar para o futuro. Quais são as perspectivas e suas opiniões sobre o futuro e as alternativas energéticas para o nosso país? Em primeiro lugar, há um tempo atrás se olhava para o programa do etanol, né, e se questionava o futuro desse programa. Né? O Brasil... Desculpe, chegou até a haver uma queda, né? Uma época foi, depois o Carralco foi lá para baixo. E nós apostamos nesse combustível, nesse biocombustível, nesse novo combustível para o mundo. Né? E hoje é o maior programa de energia renovável do mundo, sem dúvida alguma. Então a gente olha para o programa de biodiesel, por exemplo, e a gente vê que esse programa tem futuro, que ele vai ser ampliado, que nós vamos chegar em mais eficiência na produção dos biocombustíveis. E nós temos aí, olhando para frente, os biocombustíveis de segunda geração, né? E que a professora Elba pode falar com muita propriedade para a gente. Tá, vamos lá, então, professora Elba, vamos lá. Dentro dessa fase de desenvolvimento tecnológico, você tem a tal da curva de aprendizagem, né? Que você diminuiu o preço do álcool produzido aqui no Brasil. Eu tenho a impressão que, quantas vezes? Nem sei, 4, 5 vezes? Nós dividimos em 6 vezes o preço do original até hoje. Então, realmente, é um ganho enorme. E isso só se consegue trabalhando e investindo, e trabalhando não só nas universidades de uma maneira isolada, mas com uma relação estreita com as empresas. Porque a empresa, ela dá o balizamento do que é viável industrialmente e eles sempre perguntam quanto é que custa. Então, nessa questão de desenvolvimento de novas tecnologias, são fundamentais esses novos editais do MCT, através do CNPq, em que eles estimulam a coparticipação de laboratórios de pesquisa e empresas. Então, o governo realmente, em termos de orientação de pesquisa no Brasil, está fazendo o correto. Quando a gente vai também para um combustível de segunda geração, você produz aquele biocombustível, mas você também, para produzir aquele biocombustível, você desenvolve uma série de atividades afins que podem ter outros desdobramentos positivos. No caso, por exemplo, da produção de etanol de biomassa, você tem que produzir as enzimas celulases. Agora, esse desenvolvimento, essa apropriação de informação faz com que você saiba produzir várias enzimas que são importantíssimas no país. Foi aquele seu exemplo do plástico, de uma série de outros subprodutos que vão, por conhecimento, sendo possibilitados. E tem a questão também das biorefinarias, né? Isso é fundamental, porque o Brasil realmente tem uma condição única. Né, Como assim? O que é a questão da biorefinaria? A biorefinaria é que são todos os derivados do petróleo que são utilizados como intermediários de síntese, eles podem ser obtidos a partir do etanol. Então, houve um período no INT em que a alcoolquímica é uma área forte no INT. Depois saiu de moda. Não sei se é Petrobras. E perdeu-se muito. Né? Perdeu-se muito. Quer dizer, a alcoolquímica é uma realidade para você ficar cada vez mais independente do petróleo. Porque mesmo que você tenha, né, como você mesmo falou, o acúmulo de CO2 na atmosfera já não é mais tolerável. Né? Não é mais tolerável. E aí, certamente, o Álvaro já tem a falar sobre esse acúmulo de CO2. De CO2, né? Bom, primeiro eu ia falar sobre o hiato no INT. Realmente, infelizmente, aconteceu, mas agora, com a retomada... Está retomando. Esses campos para as pesquisas estão se abrindo e o INT certamente ocupará seu lugar
na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico. Certo. Você falava do CO2, quer dizer, que o biocombustível, como é que fica em relação a essa questão da poluição que tanto afeta o petróleo tradicional? Tá certo. Né? Todos os combustíveis geram CO2, né? E o único material que não se tem um tratamento efetivo para o CO2, para reduzir a emissão de CO2, o único tratamento efetivo são os biocombustíveis, pela capacidade que as plantas, tanto a cana quanto as oleaginosas, têm de absorver esse CO2, transformar na sua estrutura celulógica e captar esse carbono e liberar o oxigênio. Então, o único tratamento que eu vejo viável para reduzir o quantitativo de CO2 na atmosfera é a adoção dos programas de biocombustível no país. A gente poderia dizer que esse círculo não seria nem vicioso, né? Seria um círculo vicioso, virtuoso. Virtuoso, exatamente. Né? Porque você plantaria para produzir combustível. Mas o carbono gerado seria incorporado na estrutura celular. Bem, celulósica. Isso. Eduardo, quais são as suas visões de futuro aí? Eu acho que no caso do biodiesel, nós temos que apostar em 5 grandes gargalos que temos que superar. O primeiro diz respeito às matérias-primas, a diversificação, o domínio, ou seja, a domesticação do peão manso, que é uma oleaginosa potencial, mas ainda não está domesticado no nosso país, quer dizer, nós não sabemos a parte genética, nós não sabemos do pinhão manso, por exemplo, que não participamos do jogral ainda do pinhão manso. Chegou novo, esse foi mais acabou de apresentar o pinhão manso. Faltou um pinhão manso, nabo forrageiro. O pinhão manso vê-se com grande oportunidade porque ele não é uma alimentícia, quer dizer, ele não compete com alimentos, mas ele não está domesticado, ou seja, não se conhece a genética, não se conhece pragas, não se conhece ainda a parte fitotecnia dele. Então, acho que na parte de gargalos, o primeiro gargalo é a matéria-prima, que eu antevejo também o uso mais intensivo de resíduos gordurosos, né, como matéria-prima, e a melhor utilização em termos de rotação de oleaginosas, por exemplo, com cana, né, e consórcios envolvendo alimentos. Quer dizer, você fazer um consórcio girassol-feijão, né, um consórcio amendoim-milho. Quer dizer, isso é a plantação conjunta, no caso? Não, exatamente, é o consórcio e temos a rotação, por exemplo, na área da cana, o terreno tem que descansar a cada 5 anos um percentual, senão ele fica completamente exaurido. Então, ao invés de você adicionar fertilizantes, você pode ali plantar uma soja, você pode ali plantar um amendoim e fazer o que se chama nitrogenação orgânica da sua terra. Então, essa questão de rotações e consórcios precisa ser também bem explorada para o futuro. O segundo gargalo, já mencionamos aqui, é o que fazer com os coprodutos. Para cada tonelada de biodiesel produzida no país, 10% é glicerina. Então, o que fazer com essa montanha de glicerina é um gargalo que temos já algumas linhas sinalizadas. O que é que ela pode ser útil ou o que é que ela pode causar dano, no caso? Não, ela pode ser útil, por exemplo, na área de lubrificação, ela pode ser depurada para graus de glicerina farmacêutica. Então, otimização de pesquisa nesse segundo gargalo, que é o que fazer com coprodutos. André, desculpe, nós temos algumas linhas de desenvolvimento tecnológico, onde, por exemplo, nós pretendemos produzir fluido de perfuração à base de glicerina. Isso para perfuração de Isso para perfuração de poços de petróleo. Exatamente. Esses são grandes ganhos, e aí vai muito da nossa criatividade, do nosso trabalho junto com as universidades, com os centros de pesquisa, para nós chegarmos a novos produtos como biolubrificantes. Exatamente. O terceiro gargalo que a gente pode enxergar é na área de caracterização de controle da qualidade, e que quando começamos com o álcool também tínhamos 23 determinações analíticas. Hoje o álcool é entregue ao consumidor com 6 determinações analíticas. O que são essas determinações analíticas? São análises de qualidade, como densidade, teor alcoólico, né? Ou seja, é a tecnologia já mais solidificada hoje em dia. Exatamente. Então nós poderemos ter métodos expeditos de análises
de biodiesel na entrega que não requeram tanto investimento ainda como é feito com 23 exigências necessárias e naturais nessa fase. Mas lá na frente podemos ter métodos expeditos na entrega. E um quarto gargalo que nós precisamos também olhar com cuidado é a questão de, uma vez produzido o biodiesel, ele precisa ser armazenado e ele não é tão estável quanto o diesel. Então ele oxida. Então nós temos também uma rede que eu coordeno de estudos de armazenamento e pós-produção, na qual o biodiesel tenha a sua vida de prateleira definida. Quer dizer, quanto tempo o biodiesel pode ficar armazenado no Paraná, que é um microclima, e quanto tempo ele pode ficar armazenado no Nordeste até a entrega definitiva. E, por fim, o que chamamos de testes em motores e veículos, os testes de campo. Uma vez que a indústria de manufatura de peças e motores requer exigências de comprovação de garantia de qualidade ao consumidor. Então, esses testes em campo e em frota também são essenciais. Então, eu vejo que esses 5 gargalos, além do investimento na continuidade e na intensificação dos esforços, vão poder fazer com que o biodiesel tenha uma curva de aprendizado, oxalá, né? Não tão longa quanto foi a do álcool, né? De 20 anos, que nós temos hoje a liderança, mas a gente consiga uma liderança a mais curto prazo. Bem, eu agradeço, tenho que agradecer uma palavrinha, só que nós estamos estourados. Vamos lá. Eu concordo plenamente com isso que o Eduardo falou, só que eu não vejo como gargalo. Eu entendo que são oportunidades. Você tem a oportunidade de desenvolver uma gliceroquímica, né, com produtos de alto interesse. O Norberto já apresentou aí uma saída. Exatamente. E na parte de caracterização de métodos, são oportunidades de desenvolvimento tecnológico para ter métodos analíticos mais eficientes. Então, eu vejo que são coisas favoráveis, são desafios, que tem que ser coisa, mas são oportunidades e não problemas. Talvez a sua fala, para a gente encerrar o programa, marque bem esse papel dos pesquisadores, dos cientistas, que todos são aqui, no sentido de que a curiosidade, o desafio é que faz crescer e ir para frente. Que fique essa mensagem aí para vocês e até a próxima semana para nos encontrarmos.